Valeu. Então, vamos dar início à reunião, 12 horas e 30 minutos. A saudação do Rotary Tijuca, em nome de todos os companheiros, que vocês sejam bem-vindos a essa reunião e que todos estejam plenos de saúde e vamos continuar lutando contra essa pandemia, que vamos ultrapassá-la. Depois, com novas ações, novos jeitos de trabalho, novas formas, mas o meu muito obrigado em nome do Rotary Tijuca por estar presente nessa quarta reunião virtual que realizamos. A forma de nós nos vermos, nós nos aconchegarmos virtualmente e nós, assim, vamos dar início à nossa reunião. Antes de tudo, e ao mesmo tempo, convidar a nossa companheira Amália para gritar, para apresentar o nosso estribilho do Bom para Valer. Microfone aberto para a Amália, por favor. Camila, aí, valeu. Pronto, Amália. Companheiros, nenhum de nós se julga melhor. Tampouco diz que o clube é o maior, mas o nosso querido Tijuca pode crer. Bom pra valer! Muito bom, um grito de alegria do dia, da semana. Bem, hoje nós temos um grande conferencista, um grande amigo, nosso associado honorário, ele que é jornalista, o nosso governador 1994-95 do distrito 4.720, o maior distrito do Brasil em área geográfica. Fernando Antônio Quintela Ribeiro, e hoje com um tema muito atual, muito interessante, muito envolvente, que é a comunicação em tempos de crise. Com a palavra, o nosso querido amigo Fernando Quintela. Por favor. Bom dia, companheiro, bem-vindo. Presidente, obrigado pelo convite. Cumprimento a todos, o meu tempo é curto. Faço, assim, a minha saudação genérica em tempos de isolamento social. A comunicação mudou muito de anos para cá e mudou de uma forma vertiginosa. Antigamente, para você se comunicar, precisava de quê? Contato com jornal, rádio, TV, revista, um veículo formal. Fora isso, carta. Pessoal, carta. Hoje, você precisa ter apenas isto aqui, um celular, um aparelho celular com uma conexão de internet. E você virou um comunicador, com todas as responsabilidades que traz a comunicação. As redes sociais são uma bênção e uma maldição. São uma bênção porque, num momento como esse, em que nós estamos impedidos de nos aproximar, principalmente nós que temos, aqueles que têm idade acima de 60 anos, que estão no famoso grupo de risco, as redes sociais são uma possibilidade fantástica de não ficarmos isolados, de estarmos aqui, como estamos hoje, encontro com opiniões, com debates, enfim, nem que seja para passar o tempo. No entanto, a possibilidade de que qualquer pessoa acesse um meio de comunicação para se comunicar de uma maneira mais ampla, provoca uma série de comportamentos erráticos, principalmente na comunicação. A maior palavra que se pode ter em comunicação é responsabilidade. Se você não for responsável com aquilo que você produz, com o seu conteúdo, você pode colocar em risco, inclusive, a saúde das empresas, como aconteceu aí
nesse começo de semana, com esse veículo que a gente usa agora, o Zoom. Um comunicado da Anvisa descredenciando o Zoom como ferramenta de comunicação dentro da estrutura da Anvisa, provocou um bafafá danado. Inclusive aqui na Amazônia, inclusive no Rotary Club do Rio de Janeiro, Tijuca, porque imediatamente correram, informaram o Joper. Eu já havia mandado isso para o Joper antes, para avaliar, e o Joper conseguiu avaliar com muita clareza, através de um TI amigo dele, de um gerente de TI amigo dele, que disse, olha, houve, mas não é isso tudo, tem todo um contexto aí, inclusive, de derrubada de ações, tal, enfim. Isso, veja bem, está na nossa mão. Alguém postou aquilo ali sem checar a profundidade da notícia, porque isso cabe a jornalista. Profissionais de imprensa são preparados para isso, são treinados para isso. Tem todo um contexto, porque a comunicação não é achismo, é ciência. É ciência. E a ciência exige a responsabilidade, inclusive, por algo chamado psicossocial do povo, onde você levanta, onde você derruba. Nós, rotarianos, temos a capacidade de jogar para cima o psicossocial do povo quando divulgamos as nossas notícias. Nós somos craques em ter ótimas notícias. Às vezes, somos tímidos, nos encolhemos, não divulgamos o que precisamos divulgar e ficamos mais ou menos escondidos. Num momento de crise como esse, o Rotary precisa ser protagonista, porque essa é a nossa cara. Quando a Organização Mundial de Saúde precisou de uma organização séria e competente para ajudar a combater a poliomielite, foi buscar onde? No Rotary Internacional. E lá estava Carlos Canseco, um médico pediatra mexicano, assinando um documento junto com a Organização Mundial de Saúde, ONU, para comprometer o Rotary Internacional a doar 120 milhões de dólares em prazo curto, para que até o ano de 2005, quando o Rotary Internacional completou 100 anos, a polio estivesse derrotada. Fomos nós que entramos em campo. Fomos nós que criamos esse projeto fantástico, que é um programa de mais de $1 bilhão, que transformou uma história de 350 mil casos ano no mundo todo para menos de 30 casos, 30 e poucos anos depois. Na história da humanidade, isso é fantástico. Nós esquecemos a polio, a boa notícia que somos nós. Essa juventude aí não sabe o que é polio, tem a menor ideia. A nossa juventude do meu tempo sabe. Eu sou vítima da polio, eu tive princípio de polio. Mas eu não sou vítima, eu nem joguei futebol, fui esportista. Tenho minha dificuldade? Tenho. Dificuldade é ouvir dos outros. Mas essa garotada não sabe o que é isso. Não tem a menor ideia. E não sabe que nós colocamos mais de $1 bilhão em contribuição. Dinheiro nosso, rotarianos, promoções, para eliminar praticamente uma doença milenar. Essa é a nossa comunicação. Nós somos a comunicação da boa notícia. De má notícia já está cheia por aí. Está lotado. O que não falta é má notícia, de todos os calibres, de todas as tendências. E esse é um problema. Existe algo em jornalismo que é fundamental, é a fonte. A fonte é tão importante na vida do jornalista, que a Lei 5.250 de 1969, de outubro de 1969, 1º de outubro, que é a lei de imprensa, ela garante, assegura o sigilo da fonte. Não tem
magistrado, não tem autoridade que obrigue um profissional de imprensa, um repórter, a divulgar sua fonte. Se comprovada a informação como mentirosa, o repórter tem o direito de abrir a fonte, de entregar a fonte, dizer, olha, eu recebi essa notícia, foi fulano quem fez, e transferir a responsabilidade. Ou então, achar que não, que a informação estava correta, provaram, sabe-se lá como, e assumir ele próprio a responsabilidade de um processo criminal. Nós temos cuidado com as nossas fontes? Recebemos aí no WhatsApp, no Facebook, Twitter, essas redes sociais todas, Instagram, uma mensagem, às vezes, bombástica, e dedos nervosos, ter a preocupação de repassar essa mensagem. E se for mentira? Como é que faz? E o prejuízo sério a quem foi alvo de uma notícia mentirosa? Não tira, jamais. Alguns podem até relevar, mas uma boa parte vai considerar essa notícia como verdadeira. Então, a nossa responsabilidade é imensa, meus amigos. A comunicação mudou para melhor, para muito melhor. Todo mundo hoje tem o direito de se manifestar da melhor maneira que puder, mas precisa ter responsabilidade, bom senso, confiabilidade na fonte, buscar em mais de uma fonte para checar se é isso mesmo. Isso faz parte do arcabouço do profissional de imprensa. E quer queiram ou não, vocês, por ouvir, os que não são jornalistas, acabaram se tornando jornalistas, repórteres, por ouvir dizer, porque têm um acesso na mão para fazer notícia, para produzir notícia, repercutir notícia, compartilhar notícia, precisa ter a mesma responsabilidade que o jornalista deve à notícia. Nós somos, Rotary, os produtores da ótima notícia. A hora é nossa. A hora é nossa. Sempre foi. Sempre foi. Antes nós dependíamos dos veículos de comunicação. Reclamavam. A Globo não divulga o Rotary, mas ninguém falava da Rede TV, da Record, da Band, do SBT, porque a Globo, como é líder, era o alvo. Chegaram a dizer, uma teoria conspiratória, era que o Roberto Marinho proibia o nome do Rotary no Jornal Nacional, porque ele não recebeu, não ganhou, não foi aquinhoado com um título de companheiro Paul Harris, que é um absurdo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É teoria da conspiração. A Rede Globo dá notícia de Rotary quando o Rotary faz alguma coisa que seja muito, muito fantástica, muito diferente e que seja notícia. A gente aprende logo de cedo, quando entra numa redação de jornal, eu fiz isso com 18 anos, era um garoto, tinha acabado de fazer 18 anos, fui para a redação do Jornal dos Esportes no Rio de Janeiro, e os meus ídolos passaram a ser meus colegas, Deus sabe como, meu Deus. Mas era assim. Chegava e dizia, meu filho, o cachorro mordeu o homem, isto não é notícia. O homem mordeu o cachorro, isto é notícia. Que é o diferente. Nós temos a diferença. Quando aquele projeto do Paraná, lá de Curitiba, entrou com os lacres das latas de cerveja e refrigerante para trocar por cadeiras de roda, entrou num jornal nacional, aquilo era a diferença. Era um projeto diferente. Ah, mas o meu clube também faz. Eu sei, vários clubes fazem. O Rotary Clube de Miguel Pereira, ao qual eu sou associado honorário também, com muita honra, temos casa desde eu, temos casa em Miguel Pereira. Ele tem esse projeto, desde que a gente chegou lá, esse projeto roda lá. Tem um banco de cadeiras de rodas através de lacre. Houve a comunicação, houve todo um arcabouço para fazer a notícia. Então, nós precisamos disso. Nós precisamos de profissionalismo, nós precisamos de responsabilidade, precisamos, acima de tudo, de fazer com que a notícia pareça palatável e que a grande mídia tenha acesso a ela. Mas nós precisamos, acima de tudo, fomentar, divulgar através dos nossos próprios canais
através dos nossos próprios canais, que dá para fazer, dá para fazer. Todas as notícias boas que nós produzimos. Isso é fundamental. A Anitta tem 25 milhões de seguidores numa dessas redes sociais. Não sei se é Instagram, não sei se é Facebook. 25 milhões de seguidores é um absurdo. Alcança um público fantástico. Alcança mesmo. Nós precisamos ter consciência de que o nosso espaço é bom porque nós podemos produzir notícias, boas notícias, com qualidade. Se não tem conhecimento de como se faz, procura um profissional, se assessora. Não estrague um bom produto com um mau cozinheiro. Essa é a verdade. Essa é a condição. E com relação a esse fla-flu que a gente vê aí nos veículos de comunicação, com um lado, para o outro, com tendência, sem tendência, filtrar a notícia. Recorrer a mais de uma fonte, a mais de um emissor. Vai lá, assiste a emissora X, aí vai na emissora Y ver se está dizendo a mesma coisa. Porque, se for ver, a notícia é dada sem mentir, mas com outro viés. Só depende de quem aborda a notícia. Com outro viés. Processe a informação, analise a informação. Faça isso de maneira consciente. Se dispa um pouco das suas convicções e analise pelo que as notícias mostram na peneira que vocês colocam, porque isso é fundamental. Senão, vai morrer abraçado com a bandeira com o navio afundando. Não funciona assim. Não funciona assim. A corrente positivista dizia que todo pesquisador deve, acima de tudo, abandonar as suas convicções, despir-se das suas convicções ao analisar o seu objeto de estudo. Muito difícil, muito difícil, muito difícil. É dificílimo, é dificílimo. Eu vi repórter, torcedor de um time, fazendo setor naquele próprio time. É duro, é difícil. É difícil. Mas tem que fazer, profissional para isso. Mas quando a pessoa se põe no lugar do profissional, seguramente tem que se comportar como tal. Não pode ser diferente. Nós precisamos ser seletivos na nossa informação e ser proativos na comunicação daquelas coisas boas que nós fazemos. O Rotary Clube do Rio de Janeiro Tijuca é um exemplo claro. Nas redes sociais são imbatíveis aí na comunicação. Eu tenho visto todos os ótimos trabalhos que o clube faz, são rigorosamente bem divulgados, bem calibrados. Há um cuidado, há um capricho na apresentação da notícia. Isso é fundamental na imagem pública. Eu passei 3 anos no Communication Committee de Rotary Internacional, de 2003 a 2006, e depois passei 6 anos na área de imagem pública, primeiro para a América Latina, depois para o Brasil, depois para a América Latina de novo. Vi tudo que se pode ver no mundo de imprensa, de comunicação em Rotary. Tudo, inclusive a mudança da marca. O Rotary tem todo o ferramental para que nós caminhamos adiante, inclusive o Rotary Showcase no My Rotary, que permite que nós coloquemos os nossos projetos. Temos poucos acessos ainda ao Showcase para ver, dentro daquele espírito, o que você faz que eu não faço? O que você tem que eu não tenho? O seu clube tem o quê? O meu tem isso. Essa troca de figurinhas é fundamental na condução dos projetos. E o clube precisa sentir a sua vocação. Sentir a vocação. Eu já estou no final do meu tempo, acho que tenho mais 3 minutos. É isso, presidente? Você está marcando aí, presidente? Bem-vindo. Estou marcando, sim. Você tem mais 10 minutos, amigo. Isso tudo?
Se quiser falar em 5, nós damos mais espaço para o pessoal. É o que eu vou fazer, eu vou falar em 5. Vou citar um exemplo. Pode. Um exemplo de vocação de clube. O Rotary Clube de Miguel Pereira tinha uma média de idade bem avançada. Pessoas muito idosas, todos ativos. Não se enganem, todos muito ativos. Donos de empresa, assessores, secretários da administração pública, enfim. Mas o clube estava envelhecendo, estava claro isso aí. Eles precisavam buscar um público mais jovem. Apareceu lá um rotariano, um cidadão que era funcionário da Justiça Estadual e era regente de corais. Passou aí pelo Tijuca, o Miguel. E o Miguel disse, não tem interesse, Rotary, tentaram explicar para ele e tal. Esse meu negócio é coral. Se vocês quiserem fazer um coral, eu vou para lá. Aí os caras disseram, não, mas coral, aqui todo mundo tem voz de taquara rachada. Ele disse, não, mas olha, se vocês quiserem, eu vou. Aí pesaram e disseram, o que custa? Vamos arrumar mais uma coisa, vamos cantar, e daí? Se nós cantamos mal, o problema é dele, não foi ele que chamou? E assim foi feito. O que começou como uma brincadeira, a possibilidade de conquistar um novo associado, o Miguel já foi embora de lá há muitos anos, hoje virou uma coisa muito séria. Está aí o governador Custódio, está aí nos acompanhando, que sabe o que é aquilo. Eu fiz uma matéria grande para a Rotary Brasil, à época ainda Brasil Rotário, falando sobre o coral, de como o coral transformou a vida, inclusive de algumas pessoas. Hoje o coral é uma marca do Rotary em Miguel Pereira, é a vocação. Eles têm projetos fantásticos, festa de Natal no final do ano, que é uma maluquice, 400, 500 presentes distribuídos, uma festa muito bacana, projeto de cadeira de roda, apoio às entidades lá, mas o coral é a cara do Rotary Clube de Miguel Pereira. O coral Amigos do Rotary é a cara do Rotary de Miguel Pereira. Porque o clube descobriu sua vocação. Quando nós temos a nossa empresa, nós não avaliamos que tipo de produto nós vamos fazer, o que cabe mais para nós, o que tem mais jeito para nós. Por que nos nossos clubes nós não fazemos essa avaliação? O que o meu clube quer? O que os nossos companheiros que estão aqui formando esse grupo fantástico preferem fazer? O que é mais prazeroso? Porque o prazer está também nesse componente, o gosto. Isso faz parte da função consumo. Quem estuda economia sabe disso. Quando você vai analisar a função como consumo, o gosto é um fator fantástico na decisão, na tomada de decisão. Então, meus caros amigos, a comunicação hoje está ótima para nós, porque nós temos a boa notícia, e de má notícia o povo já anda cheio, entendeu? Já está lotado de má notícia, precisa descomprimir o psicossocial do povo. E nós somos essa ferramenta. Só depende de nós. Presidente, muito obrigado. Quintela, não poderíamos esperar outra coisa senão essa belíssima explanação sobre essa situação que vivemos. Eu tenho aqui um pedido do Budóia, companheiro Budóia, para fazer o seu questionamento. Como nós temos poucos minutos, eu gostaria de pedir a todos que fizessem perguntas objetivas para uma resposta objetiva pelo Fernando, por favor. Budóia. Põe na tela, põe na tela. Põe na tela. Ó, Camila, ajudo vocês. Me ajuda Como o Budóia deve estar com algum problema, ele pediu desde o início, Budóia, seu microfone está fechado. Não está na tela, então quem quer fazer outra pergunta? Levanta o... Posso interromper um pouco a reunião? Quem é?
Trigo. Quem está falando é João Trigo, governador. Ô, governador João Trigo, eu ia saudá-lo, está aqui na minha lista ainda, mas eu deixei mais para depois. Mas, por favor, você é bem-vindo também, como todos os outros. Tá certo. Eu quero só dar parabéns ao meu governador e presidente Alfa. Quero aproveitar também para desejar ao Fernando Quintela aí que corra tudo bem lá no seu estado. Sei que ele está lá de lá fazendo essa bela apresentação para a gente. Obrigado, porque além de você estar aí, Quintela, você também está aqui. Um grande abraço a todos. Vão me desculpar, mas eu vou participar de uma outra reunião, porque quarta-feira são vários os clubes que estão fazendo a sua reunião virtual e eu quero aproveitar para estar presente em mais clubes. Ok? Então, um forte abraço, adorei. Obrigado, Parabéns governador. ao Quintela. Ok, Quintela? Valeu, hein? Obrigado, governador. Agradeço também, meu governador. Um abraço. Abraço. Próximo. Camila, tem alguém registrado? Se não, levanta o dedo, nós damos o nome. Olha, eu fico preocupado quando não há perguntas, porque ou o palestrante foi ótimo e todo mundo entendeu tudo, ou ele foi um desastre e as pessoas ficam constrangidas de pressioná-lo ainda mais. Por favor, perguntem. Beni falando, Quintela. Fala, Beni. Beni Marcos. Olha, eu concordo contigo quando você fala que é importante a gente sempre verificar a notícia antes de sair divulgando por aí. Dedo nervoso não combina com verdade. Com certeza. Mas é complicado. A gente, às vezes, acaba caindo em alguma esparrela, até porque, muitas vezes, o que a mídia tradicional vem falando que são fake news, acontece justamente o oposto. Há matérias lá atrás que corroboram aquilo que está sendo dito. Tá? Então, notícias antigas de 2, 3, 4 anos atrás corroboram aquilo que está sendo dito hoje. E, na realidade, é tido como notícia falsa. E você vai ver o que é notícia falsa. Na realidade, os caras estão desqualificando porque tem um ponto, ou uma data, ou um item pequeno naquela matéria que não condiz com a verdade. Ou seja, um erro que alguém inseriu às vezes de forma não intencional, né, inseriu naquela matéria, e aí eles dizem assim, não, é notícia falsa por causa daquele ponto, mas o restante todo é verdadeiro. E no nosso tempo. Trata de um problema. Então, eu queria da sua ajuda em orientar as pessoas sobre como identificar a notícia falsa. Eu tenho uma maneira, né? A minha maneira de identificar é pegar uma parte textual, onde é texto, né? E colocar no Google, entre aspas, para ver se acha aquele pedaço, onde não haja pontuação. Então, quando é falso, já não tem fonte nenhuma. Né? Mas não tem certa maneira. Coloca algumas dicas aí para o pessoal identificar a notícia falsa. Beni, agradeço, mas olha só, vamos dar uma salva de palmas ao Fernando por receber, nesse momento, o seu certificado virtual. Então, Fernando, receba com carinho do seu Clube Tijuca, onde você é nosso associado honorário com muita honra, esse certificado virtual. Muito obrigado de coração. Pode responder ao Beni, nós vamos ter um espaço um pouco maior. Nós temos alguns minutos. Por favor, precisamos ser breves para não perder e dar espaço para outras pessoas. Beni, a sua estratégia... Pode responder, por favor, Fernando Quintela. A sua estratégia, Beni, é muito boa. É muito boa. Você pergunta, Fernando, o que você vai fazer para bloquear uma notícia falsa, para checar uma notícia falsa? A primeira coisa é exatamente isso. É buscar no Google outras fontes de referência. Por exemplo, aquela notícia do Zoom, eu passei uma parte da manhã pesquisando.
até onde aquilo ali tinha um fundamento. E fui ver a qualificação das fontes. Isso é fundamental. Em dúvida, na dúvida, não passe adiante. Peque pela cautela, mas não peque pela bobagem. Porque se você errar, você pode prejudicar alguém e isso é grave, isso é sério, isso é crime, isso é crime. Está lá escrito no Código Penal, certas acusações constituem-se crime. E nós não podemos ser coniventes com isso, nós não podemos assumir cumplicidade com o crime dos outros. Presidente, Obrigado. pede para liberar o canal do Nilton. Do Márcio. O Márcio pediu a palavra. Boa tarde a todos. Eu queria, Fernando, te encaminhar uma questão, até fiz a postagem aí no nosso bate-papo, se você quiser estar diante dela aí, enfim, mas eu vou verbalizar. Nós estamos em tempos de comunicações críticas, né, considerando essa grave crise do coronavírus, dessa pandemia, da Covid-19. Eu pergunto a você, Fernando, em face até dessa dicotomia que nós temos agora, essa polarização da informação, nós podemos considerar a existência de uma, entre aspas, boa fake news? Podemos, mas é errado. Podemos, mas é errado. Nós começamos pela prova quádrupla. De tudo que pensamos, dizemos e fazemos. É a verdade? Não sendo a verdade, já precisamos jogar de lado, por qualquer que seja o objetivo dela. Você é um militar, é um policial militar, de longo curso, de largo espectro. Sabe o que é contra-informação, desinformação e informação. Sabe qual é a diferença dos três conceitos. É basicamente isso aí. A notícia boa, mentirosa, ela tem curta duração. A notícia falsa, que é prejudicial, essa dura, meu amigo, mas dura. Aí é o psicossocial do povo. Companheira Zélia, por favor. Companheiro, bem-vindo. Isso depois o companheiro Nilton Camargo, por favor, que ele está desde o início do dedo. Eu não recebi na relação aqui, Júpiter. Oi, Fernando, boa tarde. Oi, tudo bem, Zélia? Tudo bom? Eu também, como jornalista, tá? Eu endosso as suas palavras, mas eu coloco apenas uma questão específica na questão da Anvisa. Tá? Em relação à Anvisa, eu mesma, antes até de postar no grupo, eu fui ao site da Anvisa, chequei a informação parcial, chequei a informação. Verdade parcial, sim, né? Por quê? Realmente ela foi alvo, né? Como também nós somos alvos através do WhatsApp, do Facebook e de outras mídias e redes sociais que nós utilizamos. O importante aí, eu acho também, que às vezes quando a gente até encaminha uma informação, é para saber e receber retorno como houve dessa vez, né? Que a gente, apesar de estar num site oficial, a gente teve respaldo de outra forma. De colocar aí mais informações para que as notícias se acalmem. Quando às vezes você até coloca uma informação para o grupo, você não está divulgando, você está querendo mais informação sobre aquilo. Eu acho que é nesse ponto que o nosso grupo pode ajudar. Tá, o problema da Anvisa foi que ali na Anvisa eles não souberam calibrar a informação, eles não souberam calibrar a notícia. Eles colocaram que uma fogueira de São João era um incêndio tocado fogo pelo Nero em Roma, entendeu? Do mesma dimensão. Não há. O Júpiter Padrão soube fazer isso com muita tranquilidade, ele deu o calibre certo, deu a medida certa da notícia. Enquanto que todo mundo preferiu incendiar Roma, entendeu? De Nero, o mundo anda cheio, assim como de puxa-saco e tiririca, como diz o Júpiter. Governador Nilton Camargo, por favor, com prazer recebê-lo.